E aí, Vestiba, olha só, uma aulinha aí de radioatividade, radiação ou química nuclear, não esqueça. Por quê? Porque tudo que você vai ver aqui, na verdade, ela acontece onde? No interior do átomo, no núcleo. E a gente está acostumado aqui na química a falar muito dos processos da eletrosfera, né? Perder elétron, receber elétron, tamanho do átomo, tudo em relação à eletrosfera. Aqui não. Esses fenômenos da radiação, eles acontecem lá no núcleo do átomo. Por isso que é uma química nuclear, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns slides que o professor separou para você entender melhor esse assunto. Dá uma olhada aí, ó. Alguns desastres nucleares, ninguém precisa decorar a data, que nada, tá? É só mais um tópico informativo, pelo menos na prova de química. Ninguém vai cobrar uma data específica de vocês. Mas tem alguns que são famosos, né? Esse aí foi no Japão, em 2011, Fukushima. Tem esse outro, que talvez é o mais famoso de todos, que foi em Chernobyl, foi em 86, tá? Tem aquele parquinho que aparece, aquela roda gigante, ficou inclusive um símbolo ali, né? Tem vários documentários aí na internet, Netflix, que fala sobre esse desastre de Chernobyl. E ali é o parquinho fantasma que eles chamam, né? Na verdade, aquele parquinho era para ser inaugurado e, na verdade, acabou não sendo inaugurado por causa do acidente, né? Então ele ficou praticamente pronto, mas não pôde ser usado. Então ali é Chernobyl. E aqui no Brasil, depois, ó, teve esse desastre aqui que foi em 87, que foi com o Césio 137. E foi uma época para nós aqui muito complicada. Eu era criança nessa época, mas eu lembro sim algumas coisas, porque Chernobyl estava em evidência. E o mundo todo ficou assustado com Chernobyl, né? O tamanho que foi, das proporções que foram esse acidente. E depois, no outro ano, aconteceu um acidente aqui no Brasil. Claro que não nas mesmas proporções, mas como falava de radiação, era algo assim perturbador, que assustava todo mundo, né? Então aqui no Brasil também nós passamos por um certo acidente com o Césio 137, que foi uma máquina hospitalar que o pessoal acabou abandonando, acabou fechando a clínica, e as pessoas que fazem coleta do material reciclável foram lá, pegar essa máquina e começaram a abri-la para vender as peças, né? Então separando em peças metálicas para vendê-la. E acabam chegando numa cápsula, numa ampola que tinha o Césio 137. E ela é uma cápsula bem reforçada, é difícil para você abrir aquilo ali. Mas eles pegaram lá marreta e uns pinos e tal, começaram a bater e acabaram abrindo aquilo. E o Césio acabou escapando, e aí acabou contaminando as pessoas, né? E como o Césio no escuro ele emite um brilho azulado, um brilho bonito, eles viam aquele, né, depois que desmontaram aquela cápsula, viam aquele pó de Césio brilhando à noite. E aí começaram a admirar, né? Pegavam, manipulavam aquele pó, mas mal sabiam eles que era um elemento radioativo, tá? Então o Brasil também já passou por isso aí, também já tivemos essas consequências, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos slides, ó. Radiação para nós, nossos vestibulares aqui do Sul, ela é cobrada, mas não é nem tanto. Pode aparecer, claro que pode. O Enem talvez goste mais de radiação, né? Costuma cobrar mais de vocês. Então é um fenômeno nuclear. Quem descobriu aí a radiação na história da ciência foi um físico, né, chamado Becquerel. Por isso que uma das medidas de radiação, a unidade também aparece como Becquerel, devido a ele. Mas a pessoa mais famosa, né, digamos, no meio da radiação, é a Madame Curie, né? O Rutherford também pesquisa bastante radiação, né, pesquisou. Então tem aí o Becquerel, a Madame Curie, o Rutherford. E aí o que você tem que entender é que é um fenômeno que acontece no núcleo. Ele é nuclear. O núcleo do átomo ele começa a ficar instável, ele começa a se quebrar. E quando ele se quebra, ele começa a liberar partículas, e junto com essas partículas libera-se uma imensa, mas uma imensa quantidade de energia. Essa que é a vantagem dos processos nucleares. Com uma pequena amostra, você libera muita energia, tá? Então é um fenômeno nuclear, não esqueça disso, tá? O Rutherford ele começa a categorizar algumas partículas, ó, dá uma olhada aí, né? Ele pega lá o polônio, por exemplo, material radioativo, trabalha com uma caixa de chumbo, porque como o chumbo tem elevada densidade, ele não deixa ali a radiação gama e aí as partículas passarem, tá? Mas ele faz um furo aí nesse bloco de chumbo, que é justamente para as partículas do polônio saírem. Então o átomo do polônio núcleo começa a se quebrar, porque ele é instável, e aí ele começa a eliminar essas partículas, a partícula beta, a partícula alfa e a radiação gama. Daí a radiação não tem massa, né? A radiação não tem massa, não tem carga. E o Rutherford faz uma quantificação aqui interessante. Ele vai
começar a separar essas partículas também devido à sua carga, positiva ou negativa. Por exemplo, ele coloca aqui em cima, ó, dá uma olhada aqui, ó, duas lâminas eletrizadas, ó, polo negativo e aqui uma lâmina positiva. E quando esses raios começam a passar por aqui, eles sofrem desvio, de acordo com sua carga. Então veja que a partícula beta ela foi atraída para o lado da placa positiva, por isso que a beta é negativa. Já a partícula alfa foi o contrário, ela desvia para o lado dessa placa aqui que é negativa, por isso que a partícula alfa é positiva, os opostos se atraem. E a radiação ou o raio gama passa retinho, sem sofrer desvio, quer dizer, ele não tem carga, isso que é bom se lembrar. Então a radiação gama não tem carga, a beta é negativa e a alfa é positiva. Aqui, ó, só para você sintetizar melhor o que foi falado ali antes, ó, deixa eu mostrar aqui melhor. Ali, ó, bloco de chumbo, o elemento radioativo ali, pode ser o polônio, por exemplo, e aí ele começa a emitir essas partículas, ó. Partícula alfa foi para a placa negativa, ó. Partícula beta para a placa positiva, e a radiação gama passa ali no campo, ó, sem sofrer desvio. Tá? Então, dessa maneira aí que você pode analisar. Ali a gente usou como exemplo a amostra de urânio. Pode ser urânio? Pode, urânio também é radioativo. Tá? Isso aqui, às vezes você ganha em exercício, esse detalhe aqui, ó, da massa de número atômico, ou às vezes não ganha. Por isso que é bom saber. O que é uma partícula alfa? Quer dizer, no núcleo você tem prótons e nêutrons, ok? As partículas fundamentais ali. Quando esse núcleo é instável, radioativo, ele se quebra. E aí, se quebrando, ele pode liberar conjuntos de partículas. Quando esse conjunto sai associado, sai grudado, 2 prótons e 2 nêutrons, esse pedaço que escapou do núcleo atômico corresponde à partícula alfa. Por isso que a partícula alfa tem uma carga 2 positiva, devido aos 2 prótons, e tem uma massa 4, devido à soma das partículas. Né? O nêutron tem massa 1 e o próton também tem massa 1. Como são 2 prótons e 2 nêutrons, a massa fica igual a 4. E é por isso também que eles chamam a partícula alfa de átomo de hélio, porque o hélio, o núcleo do hélio, corresponde a 2 prótons e 2 nêutrons, por isso que o hélio tem massa 4. O correto aqui, a representação, seria você colocar hélio 2+, porque a partícula alfa não tem elétron e o hélio tem, mas se o hélio perder 2 elétrons, aí ele vai ficar igualzinho à partícula alfa. Por isso que, digamos assim, quimicamente falando, a representação deveria ser hélio 2+, ok? A partícula alfa ela não tem um grande poder de penetração. Tá? Uma folha aí de papel já acaba barrando a partícula alfa, ok? Então, só para saber em termos de penetração, ela tem um baixo poder de penetração e tem 2 nêutrons e 2 prótons. Então, o número atômico dela é 2. Por isso que a carga dela é 2 positivo, ó, devido aos 2 prótons, beleza? Então, essa aí é a partícula alfa. Aqui aparece a tabela de Soddy, não precisa nem decorar isso aí porque você entende. É muito simples, ó. Você pega aqui o americium, um elemento químico, ele é um emissor alfa, ele perde um pedacinho que corresponde à partícula alfa. Ó. Ele tem uma massa 241 e uma carga nuclear de 95 prótons. Quando ele elimina uma partícula alfa, isso aqui é um alfa, pode ser o símbolo do alfa, né? Ou o hélio 2+, que é a mesma coisa. Quando ele perde esse pedaço aqui, ele vira um novo elemento químico. Então, você tem uma transmutação aí. Chama-se por que ele vira um novo elemento químico? Porque como ele alterou o núcleo, ele altera quem? O número de prótons, o número atômico. E quem identifica o elemento químico é o número atômico. Tanto é que o nome é número atômico, porque é ele que identifica o átomo. Então, 95, né, no 95 prótons é o americium. Se ele ficou com 93, ele não pode mais ser o americium, ele vai ser outra coisa. Essa outra coisa é um elemento químico novo que chama-se neptúnio, tá? E aí eliminou aqui uma partícula alfa. Notem também aí, ó, Vestiba, que a massa, ela se conserva, né? Se você juntar a partícula alfa com o neptúnio, você volta a ter o americium. Essa é a famosa lei de Soddy. Então, quando o elemento emite uma partícula alfa, ele diminui a massa em 4 unidades, a diferença aqui é 4, né? E a carga nuclear em 2 unidades. Por isso que eu falei, não precisa decorar. Se você entende o processo aqui, é bem tranquilo, tá? Partícula beta. A beta, ela é negativa, mas ela também sai do núcleo. Aí tem cara que fala assim, oxa, mas como é que algo negativo sai do núcleo?
se lá só tem o nêutron e o próton, né? Só entre aspas, tem mais partículas, né? Mas as fundamentais seriam essas, principais ali. Como é que sai uma partícula negativa ali? Eu não entendo isso. É que, na verdade, um nêutron se quebra. E aí, quando o nêutron do núcleo se quebra, ele tem um pedaço positivo e um negativo. Então, imagine o núcleo do átomo. Lá dentro tem um nêutron e esse nêutron se quebra. A parte negativa do nêutron sai na forma da partícula beta. E aí sobra lá dentro o quê? Uma parte positiva. Por isso que aumenta o número atômico. Quando você quebra um nêutron, o negativo sai do núcleo e sobra um positivo, que antes não havia ali. Então, por isso que aumenta a carga nuclear, né? As cargas positivas aumentam quando você emite uma partícula beta. Assemelha-se a beta ao elétron, porque ela tem uma massa desprezível. O pedaço é tão pequeno que escapa do nêutron ali, tão quando você quebra, tão pequenininho, que a massa é desprezível. E a carga é menos 1. Massa desprezível e carga menos 1, e quem que você lembra? Do elétron, ok? E aí uma chapa de alumínio já pode deter, isso aí, de mais ou menos 0,6 centímetro, tá? Mas ela ultrapassa já a pele. Ela penetra mais do que a partícula alfa. Ela também tem menos massa ali, né? Ela tem massa, mas é uma massa desprezível, por isso que é 0 ali em cima para a massa. Então ela já tem um poder de penetração que é maior do que a alfa, tá? É maior do que a alfa. E aí você tem também a lei de Soddy, que o Soddy também pesquisou isso aí, do Farrans e do Russell, né? Da emissão da partícula beta, mas como eu falei, não precisa decorar isso aqui. Olha aqui embaixo a equação ali que você vai entender. Se tem iodo radioativo, que é o iodo 131, quando ele emite uma partícula beta, note que a massa não altera. Isso é importante para fazer exercício. Quando o elemento perde partícula beta, a massa não muda. Então, quando você olha digamos assim, uma reação, né, total de radiação, a massa está mudando, regra geral, devido à emissão da alfa e não da beta. Porque eles perguntam, o elemento emitiu quantas alfas e quantas betas? Como é que eu vou descobrir, Chan? Você vai descobrir as alfas pela variação da massa. Porque ele pode emitir beta, 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 beta. A massa não varia, ó. Mas é mesmo. Agora, o número atômico muda, ó. Ele aumenta em uma unidade, foi o que eu falei antes. Quando quebra o nêutron é neutro. Sai um pedaço negativo do nêutron. Então, no núcleo vai sobrar uma carga positiva, ó. Por isso que aumentou para 54 aqui a carga nuclear, tá? Tanto é que se eu juntar o menos 1 com 54, vai dar quanto? 53. Então, mesmo assim, eu tenho a conservação da massa. Só não esqueça que a partícula beta tem massa sim, mas a massa é desprezível. Por isso que ali a gente coloca igual a 0. E aqui a onda gama, o raio gama, né? Eles chamam de raio gama porque, ó, o detalhe aqui, ó, massa 0 e carga 0. Então, isso aqui é apenas energia. E essa aqui consegue atravessar o corpo humano. Tem um alto poder de penetração, tá? Percorre até uma placa de chumbo de 4 centímetros. Isso é muita coisa, hein? Chumbo é bem denso. Se pegar 4 centímetros de chumbo, ela consegue atravessar. Ela tem um poder de penetração muito grande. Ela consegue atravessar o corpo humano, coisa que as outras não conseguem. Tá? Mas ela não tem massa e não tem carga. É só energia. É o raio gama ou a radiação gama. Aqui só para você fixar um pouquinho, ó, eu trouxe aí, né? A onda gama tá ali, ó, sem massa e sem carga. Então aí muito tranquilo. Isso aqui é sempre importante você saber. Como eu falei antes, pode ser que o exercício forneça e pode ser que não forneça. Por isso que é bom saber. Uma das coisas, ô Vestiba, que eles gostam de cobrar muito de vocês, e principalmente o Enem, é o tal de tempo de meia-vida, tá? Todo elemento radioativo tem o seu tempo de meia-vida. E eles variam, tá? Tem isótopos aí que tem um tempo de meia-vida de 1 minuto, né? 0,3 segundo, de 1 hora, de 8 horas, de 3 dias. E tem cara que tem tempo de meia-vida, tipo tório, por exemplo, se não me engano, ali é 1,2 bilhão de anos. Mas o que é isso, Chan? Isso é o tempo necessário para que uma amostra inicial de um radioisótopo leva para reduzir sua massa pela metade. Ou seja, você tem ali uma amostra radioativa, 100 gramas. Passado um tempo de meia-vida, eu vou ter 50 gramas radioativo. Passado mais um tempo de meia-vida, eu vou ter 25 gramas radioativo. Sempre a metade da metade da metade. Só que aqui está o problema. Se esse tempo de meia-vida for muito longo, o elemento sempre vai estar emitindo radiação. Imagine que um tempo de meia-vida de um elemento ali seja, sei lá, de 200 anos.
Então, se eu tenho 100 gramas do elemento radioativo no início, ele vai levar 200 anos para decair pela metade. Mas mesmo assim ainda vai ficar 50 gramas radioativo. Aí vão ter que passar mais 200 gramas e ainda assim 25 gramas estariam radioativos. Então, quer dizer, o tempo de meia-vida determina ainda quanto que o elemento vai ficar emitindo radiação. Esse que é um dos problemas dos elementos radioativos. É como se eles nunca parassem de emitir radiação. Eles vão diminuindo com o passar dos tempos de meia-vida, mas sempre estão emitindo radiação. E ele pode tender a zero, mas nunca chega a zero. Agora, você imagine, por exemplo, o tório, que o tempo de meia-vida é 1,2 bilhão de anos. Então, para metade da amostra deixar de emitir radiação, vai levar 1,2 bilhão de anos. Isso é muita coisa. Então, nesse meio tempo aí, ele está emitindo altas doses de radiação. Esse que é o problema, né? E não tem uma barreira, digamos assim, não tem um processo químico para você parar isso. Você não consegue parar a radiação. O que existe são barreiras, né? Processos físicos. Então, coloco barreiras para tentar evitar esse contato. E esse que é um dos problemas, né? O que fazer com o lixo radioativo? Você nunca para de emitir radiação. Por isso que o pessoal às vezes pega, né? E faz umas montanhas de lixo radioativo. E nem é muito lixo gerado, não. Só que eles colocam um cascalho por cima, colocam terra, colocam grama, para tentar barrar essa radiação. Ou pegam aí em tonéis, né, de chumbo e levam para minas desativadas de carvão, deixam lá. Ou ainda pegam e colocam lá no fundo do mar. Pega uns tonéis aí bem vedados aí no fundo do mar. Quer dizer, apenas barreiras físicas que conseguem parar isso aí. Não tem nenhuma reação química, tá? E o que o prof falou ali antes era isso, ó. É sempre a metade da metade da metade, ó. Agora, se isso aqui é um tempo de minha vida muito alto, ó, ele demora muito para ocorrer. Por isso que a soma dos tempos de minha vida nós chamamos de tempo decorrido. É o tempo que todo o processo vai levar para ocorrer. Ó. Então, aqui eu teria 1/8, né, de massa radioativa da amostra inicial. Só que se isso aqui for muito tempo, ó, demora um tempão para chegar até ali. Acha, mas pode ser em segundos? Alguns elementos sim. Né? Passou aqui meio segundo, mais meio segundo, mais meio segundo. Tudo bem, é rapidinho. Mas tem outros que levam muito tempo para acontecer. Tá? Essa aqui é outra forma que você tem de calcular o tempo de meia-vida aí, da amostra inicial, amostra final. A gente usa muito pouco essa equação em exercício, quase eles não aparecem. O Enem já cobrou isso aí uma vez, tá? Não lembro agora, eu acho que ele fornecia. Eu até mostrava a fórmula para vocês. Teve uma questão de matemática uma vez que envolveu radiação. Não era diretamente na prova de química, mas também já colocaram essa fórmula aí, né? Esse M0 aqui é a massa inicial, é quando vai começar o processo. E aqui é quando terminou. Seria a massa final. Aí aqui eu vou descobrir o tal do tempo de meia-vida. Então eu pego esse 2x, passo para esse 2 elevado a x, passo para lá, e aí faço m0 sobre m. Transformo em base 2, e aí descubro quanto que é o x. O x seria aquele tal de tempo, seria o número de períodos de meia-vida. Foi um período de meia-vida, foram 2 tempos de meia-vida, foram 3. E aí eu consigo calcular aqui o tempo decorrido. Beleza? Mas é uma forma que você não usa tanto, ok? A gente usa muito essa aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. A gente usa bastante essa e faz essa, que é bem simplesinho. Gráficos também aparecem, tá? O Enem já colocou gráficos para você. O Enem gosta de gráfico, né? E às vezes o aluno fica perdido com esses gráficos aí, diz assim, caiu um gráfico ali, tava difícil para interpretar e tal. Aqui é o seguinte, ó, Vestiba. Começou a amostra 100%, quando ele decai, ó, chegou em 50. Aqui é um tempo de meia-vida. Ah, mas como é que você sabe? Porque é sempre a metade da amostra inicial. Então, se a minha amostra inicial tinha 100% de atividade radioativa, quando chegou a 50%, caiu pela metade. Aí eu venho aqui e meço o tempo. No caso aqui foi quanto? 2 horas. Aí depois, estou em 50, ele vai decaindo, ó, vai decaindo. Quando cheguei aqui, deu quanto? 25%, ó, outra metade. Venho e meço o tempo, ó, 4 horas. Perceba que o tempo de meia-vida é fixo. É sempre a mesma coisa, ó. Sempre de 2 em 2 horas. Isso aqui poderia mudar, poderia ser, sei lá, 50 horas aqui, poderia ser 20 dias, não sei. Você vai calculando por aqui e vai no gráfico. Uma diferença que eu vi uma vez, não sei se era do Enem, um exercício ou de um outro vestibular, é que ele começava aqui com 80%. E aí o pessoal começou a ficar perdido e queria fazer regrinha de 3. Não dá para fazer regra de 3, porque isso aqui é uma exponencial, ó.
decrescente, né? Então eu não tenho uma relação linear aqui bem certinho para eu fazer uma regrinha de 3. Então, como aqui naquele exercício era 80%, onde que eu ia achar o tempo de meia-vida? No 40%, porque o 40% seria a metade do 80%. Então é só ficar esperto nesses detalhes, não tem nada demais, tá? Padrão é 100%, claro, mas ele poderia colocar 80%, que aí metade do 80 é 40%. E achar a mesma coisa ali, o tempo de meia-vida, beleza? Ó. Aqui eu trouxe um exercício para você calcular, dá uma olhadinha aí. Ó. Ele conta para você, estou assistindo aqui no Brasil, né? Que foi em 87, lá em Goiás, na capital, lá Goiânia. E ele fala que fez centenas de vítimas, tem até um documentário que fala sobre isso aí, tá? Se você pesquisar na internet aí, vai aparecer um montão no YouTube, conta a história bem certinho. Às vezes, por curiosidade, quiser assistir, vai no YouTube já, Acidente Radiativo Goiânia. Pronto, você vai achar um montão de coisa. Ou Acidente CS-137. Tem documentários, tem filme, tem muita coisa ali, tá? E aí ele pergunta o seguinte, ó. Considerando que o radioisótopo do césio 137 tem meia-vida de 30 anos, que porcentagem de amostra inicial ainda existirá em 13 de setembro de 2077? Quer dizer, ó, 2077, quer dizer, até lá ainda vai ter emissão de radiação. E quantos por cento que isso vai... Quantos por cento que eu terei, né, de radiação lá em 2077? Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício, ó. Então, o tempo total decorrido foram 90 anos, porque foi em 87 o acidente, e aí em 2077 ele quer saber, então eu faço um delta aqui do tempo, ó. 90 anos se passaram até 2077. Nesses 90 anos, quantos tempos ou períodos da minha vida se passaram? Vamos dar uma olhadinha, ó. Só você fazer aqui. 100% o início, ó. Vai passar um tempo de meia vida. Quanto que vale esse tempo de meia vida? Ele falou para você. Tempo de meia vida de 30 anos. Tá ali. Então, a cada 30 anos, o césio decai pela metade a radiação. Então, chegou em 50%. Passaram 30 anos, ó. Se passarem mais 30 anos, vai chegar a 25%. Então, ó, 30 mais 30 deu 60. Tem que chegar em 90 naquele intervalo que ele quer. Mais 30 anos, agora chegou em 90, ó. Então, passaram-se, vamos supor, 90 anos do acidente. E ainda assim, vai ter 12,5% daquele césio radioativo. O que é um grande problema, tá? Por isso que quando tem esses acidentes, eles isolam a área e acabam tirando tudo de lá. Então, as pessoas que, de certa forma, tinham que passaram por esse desastre aí, que pegaram, manipularam o césio, levaram para as casas e tudo, né? Se você vê nos documentários, aquelas casas ao redor ali foram todas desativadas e muitas demolidas, porque tinha resquícios, tinham traços de césio lá. Né? Ele levou para o vizinho olhar aquela cápsula de césio, aí manipulava o pó, pegava na mão e assim por diante. Então a pessoa, entre aspas, ela perde os utensílios domésticos, perde talheres, perde a roupa do corpo, né? Tudo que tenha contato de maneira direta, eles pegam, embalam tudo e vão descartar. E aí que gera o tal do lixo radioativo. Não é que aquela camiseta por si só tenha radiação, mas é porque lá tem pó de césio. E esse pó de césio que está em contato com a camiseta, por exemplo, com uma camisa, ele está emitindo radiação. Então esse que é o problema. Então aquela peça de roupa passou a ser o que? Um lixo radioativo. E as pessoas que têm contato com isso aí, primeiro eles dão um banho de água corrente muito forte, tipo aquelas mangueiras do bombeiro. Então eles pegam e passam e esfregam a pessoa com escova. Então é algo físico mesmo para tentar retirar da pele, para evitar que essa pessoa seja contaminada ainda mais e que fique também, né, disseminando essa contaminação, tá? Então, ali a resposta seria 12,5%. Aqui um processo interessante que eles cobram de vocês também, que é a fissão nuclear, seria a bomba atômica, tá? Feita com urânio, ó, tá ali o urânio 235, eles pegam e bombardeiam com um nêutron, então tá ali no cantinho o nêutron vai colidir no urânio, e aí ele vai formar o urânio 236, porque aumentou a massa, a imunidade, colocou um nêutron, aumentou. Esse cara, ele é instável, bem instável. Aí quando ele se quebra, ele libera muita energia, ó. Ele se quebra, ele vira o bário e vira o criptônio. Então, quebrando o núcleo atômico aqui, o pedaço que fica corresponde ao bário e o outro pedaço corresponde ao criptônio. E junto com isso, além de muita energia, uma bomba atômica, vamos supor, feita por urânio, né? Você ainda tem essas partículas que são os nêutrons. Então ele começa a liberar nêutron. E para que isso serve? Esse nêutron que está aqui, vestibular, ele vem e colide num outro urânio.
e começa a fazer o processo tudo de novo. Esse que está aqui vem aqui colide em outro urânio e começa a fazer o processo. Isso é uma reação em cadeia. É como se ela se autoalimentasse. Ela libera partículas que vão continuar a própria, próprio processo de fissão ali, de quebra. Por isso que é uma fissão. É a quebra do núcleo. E aqui tem uma coisa muito interessante, ó. Se você pegar, 10 gramas de urânio, não são nada. O urânio é bem pesadão. É bem denso, elemento grandão. Ó, massa de 235, tá vendo? 10 gramas dele é uma coisinha de nada, de nada, de nada. E 10 gramas de urânio equivale, a 1,2 tonelada de carvão. Imagina, 1,2 tonelada de carvão para você queimar corresponderia a 10 gramas de urânio só. Então 10 gramas de urânio, que é bem pouquinho, libera muita, muita, muita energia. Essa é a grande vantagem dos processos nucleares. Com uma pequena amostra, você consegue liberar uma imensa quantidade de energia. O problema é o que fazer com esse urânio depois. Tá? Esse é o problema. Onde que você vai acumular o lixo que é gerado, né? E é claro, pegar uma usina nuclear. Ele é muito rentável energeticamente. Só que se montar uma usina nuclear próximo à tua cidade, ninguém vai ficar, digamos assim, tranquilo. Ela é segura? Sim, elas são muito seguras. Mas quando acontece alguma coisa, meu amigo, aí o bicho pega, entendeu? Esse que é o problema. Então é um fator meio que psicológico, né? Você ter uma usina perto, próximo ali, não é uma coisa fácil. Tanto é que Chernobyl foi uma cidade totalmente planejada, né? Eu não sei se era Papriak, o nome, alguma coisa assim, lá onde estava a usina de Chernobyl. Tinham pessoas bem jovens, né? Muitos engenheiros ali que estavam começando no primeiro emprego ainda. E a Rússia começou a levar muito, porque aquele reator de Chernobyl era bem barato. E a Rússia precisava, devido à extensão do território, ela precisa de muita energia, né? E aí eles começaram a fazer esse tipo de reator que era barato na época e começaram a espalhar lá pelo país inteiro. Mas era um reator que tinha problemas. Ele não era um reator tão confiável. Se você assistir alguns documentários, você vai entender um pouco melhor a parte técnica aí. E aí era uma cidade planejada, com lago, muito verde, né, uns prédios bem bonitos. As pessoas lá também tinham um padrão de vida bem acima do que o antigo soviético. Então, quer dizer, a pessoa era atraída para trabalhar na usina. Eles davam umas condições muito boas na época, tá? Então, era meio que artificial o negócio para as pessoas, né, para elas fossem para lá, porque nem sempre o cara queria ir. Né? Quem é que estava a fim de ir numa usina nuclear? Nem todos, mas pelo salário, pelas condições de vida, as pessoas iam, né? E, infelizmente, aconteceu, né, toda essa tragédia aí, ok? Por isso que o pessoal fica sempre com o pé atrás. Essas usinas nucleares. Então, ali a fissão, bomba atômica, usina nuclear trabalha por fissão, tá? Na verdade, a fissão nuclear libera muita energia e ela esquenta a água. E aí a água esquentando vira vapor, ela expande e aí começa a movimentar as turbinas da usina. E essas turbinas movimentadas, aí o cara começa a transformar em energia elétrica. É assim que funciona. Aqui tem a fusão nuclear, que seria o processo inverso. Você pode pensar no Sol aqui, né? O Sol é a fusão de átomos de hélio. Desculpa, de hidrogênio. O pessoal fala muito que o Sol na verdade é hélio, né? Mas o Sol na verdade é hidrogênio. Aí o hidrogênio começa a fundir e começa a formar os átomos de hélio. Ó. Então ali eu tenho o hidrogênio. Esse aqui é um trítio, massa 3. É um isótopo do hidrogênio. E esse aqui é outro isótopo, é o deutério. Ó, tem uma massa 2. Mas ambos são hidrogênios porque tem número atômico 1. É esse processo que ocorre no Sol aí. Ó. Aí eles colidem, ó, tem uma fusão. E vira um núcleo maior, vira um átomo maior. Nesse caso, o hélio. E que libera muita, muita, muita energia. Tá? A fusão nuclear é bem mais energética do que a fissão nuclear. Só você pensar que isso aqui acontece no Sol. E o Sol aquece aí praticamente toda a Terra. Né? Umas regiões mais, outras menos. Mas aquece. Tá? Então, esse processo é o que ocorre no Sol. Aqui também tem uma bomba bem famosa, que é a tal da bomba H, que eles chamam, né? Também acontece por fusão nuclear. É muito poderosa aí a tal da fusão nuclear. Enriquecer urânio, que o pessoal fala muito também, né? O que é importante você saber aqui? O urânio ele vai se encontrar na natureza, na forma aí, digamos assim, de um minério, que eles chamam lá de uranita. Só que assim, esse minério, o uranita, ele é muito pobre em urânio, tem muito pouco. E daquele urânio que você encontra ainda mais do urânio pobre, não do urânio rico. Como assim? O que é o pobre?
O urânio pobre é aquele que não vai liberar tanta energia nos processos, que é o 238. E o urânio que libera muita energia é esse aqui, ó, é o 235. Só que ele corresponde quase a nada da amostra. Então, se eu pegar o minério uranita, aquele urânio que eu encontrar lá, a maioria vai ser disso aqui, ó, 238, tá vendo? 99, praticamente 99,3%. Ou seja, já passou de 99%. O que sobrou para esse 235, que é o urânio bom de você trabalhar aqui, ó? Menos de 1%. Então, se eu pegar o minério lá, praticamente nada vai ser do urânio que eu preciso para fazer um processo bem enriquecido, para liberar bastante energia. E aí eu tenho que fazer o quê? Enriquecer o urânio, que aí conseguir separar o 235 do 238. Quer dizer, sobra apenas 0,7% desse cara aqui que é bom para você trabalhar. É quase nada. Por isso que é importante saber enriquecer o urânio. Como que eles fazem isso, Xan? A grosso modo, para você entender aqui, tipo, tá? Não é tão assim, mas é um desenho aqui para você tentar entender ali. Aqui eu só trouxe um material, minério, né? Eles formam esse óxido de urânio aqui, que eles chamam de uranita, que é o dióxido de urânio. Tá? É o yellow cake, alguns livros chamam como yellow cake, bolo amarelo. É esse cara que eles vão usar lá depois, para fazer os processos. Tá? Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho ali o processo de separação. Não é nesse slide ainda, eu acho que vem agora, aqui. Ó. Nessa centrífuga, tá vendo? Ó? Tem um montão do 238, que é o pobre, e tem um pouquinho do 235. Eles fazem o processo de centrifugação. Vai separar de acordo com a massa, né? Força centrífuga. Quem tem massa maior, né, foge do centro. Quem tem massa menor, no caso do 235, vai ficar mais na região central. Então é isso que vai acontecer aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Então ele tá chacoalhando ali, tá dançando, ó. Bum, 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 bum. Ó, começa a separar. O 238 vai para as extremidades, ó. E o 235 fica mais concentrado ali na parte central. Então eles separam o urânio pela diferença de massa a partir de um processo chamado de centrifugação. Tá? Tudo que eu falei ali está aí nesse texto de lado, tá? Só para você saber. Então é a tal da centrifugação. Aqui algumas aplicações, né, que o pessoal usa muito na área médica, por exemplo, né, para o mapeamento da tireoide. A tireoide consegue absorver o iodo radioativo, ó, por isso que a pessoa toma. E aí, como ela absorve o iodo radioativo, você consegue ver um desenho da tireoide. E eles conseguem comparar com uma tireoide normal, né? E uma que pode estar danificada de acordo com o desenho. A normal vai ter um desenho, e a que não está normal vai ter um outro desenho. Eles podem localizar algum tumor, alguma coisa assim. Ó. Então, um mapeamento que eles fazem um desenho da tireoide, uma das aplicações. Para nós aqui não é tão cobrado essas aplicações, não, tá? Então, não se preocupe tanto. Conservação de alimentos, eles passam em cebola também para evitar o brotamento, para a cebola não estragar, né? Parece que tem uma carinha aqui dando risada, ó, tá vendo? Eles passam radiação gama, não vai ficar nenhum traço aqui de algo radioativo, tá? Isso aqui é só o raio gama que passa e acaba matando aquele broto que está na cebola para não estragar. Tem muitas frutas e verduras que eles passam radiação, como se fosse uma forma de esterilizar, tá? Como é só o raio, não vai ficar nenhum traço, não tem problema nenhum. Hidratação com carbono 14, que eles usam muito, né? O tal do carbono 14, que é radioativo. Na parte da arqueologia. E assim por diante. Né? Efeitos biológicos, para nós também, assim, na química não é cobrado. Tá? Aí tem a curto prazo, que é a esquerda, né? E a longo prazo. Ó, os tardios, que o pessoal desenvolve muito câncer depois e tal. Uma das coisas interessantes aqui, já no início, quando a pessoa se contamina, ela perde o apetite, começa a emagrecer, né? E ela perde o paladar. Ela acaba perdendo o paladar, ela não sente mais o gosto das coisas quando está contaminada em processos radioativos, beleza? Mas como eu falei, isso aqui é mais uma parte da biologia. A química não entra tanto nesses detalhes. A química é interessante saber ali, né? O elemento radioativo, saber principalmente o tempo de meia-vida, como que você calcula uma partícula alfa, uma partícula beta, radiação gama, ok? Então é isso aí. Um abração para vocês aí e até a nossa próxima aula. Valeu!